E aí, tudo certo? Eu sou o Jonatas e hoje eu vou trazer mais uma aula dessa série Escola de Libertação, que nós estamos discorrendo sobre libertação e cura interior, especialmente para aquelas pessoas que desejam trabalhar nessa área tão importante no corpo de Cristo. A libertação e a cura interior são um trabalho de cura das raízes espirituais e emocionais muito importante para o acompanhamento, para ajudar as pessoas a se levantar na fé, romper com as coisas do passado, seja emocionalmente, seja espiritualmente, e levá-las a novos níveis em Deus, cumprirem o seu propósito e o seu chamado. E hoje eu vou falar sobre a área da imoralidade, a área sexual, perversão sexual, prostituição, que muitas vezes é a área que as pessoas mais têm dificuldade. A maioria das pessoas que procura a libertação e a cura interior é porque tem alguma dificuldade, alguma prisão nessa área. Nós sabemos que o sexo não é pecado, o sexo é uma bênção, uma coisa muito boa que Deus criou para o casamento, para a aliança do casamento. O problema é que o inimigo corrompeu, entrou a malícia, se tornou vulgar e tantas coisas erradas que nós vemos por aí. Desde a pornografia, aí tem o adultério, prostituição, homossexualismos, lesbianismos, bestialidade, pedofilia, incesto e até mesmo relações sexuais com espíritos malignos, com demônios, que é uma coisa que tem me assustado, que tem acontecido cada vez mais. Acredite você ou não. E eu quero lembrar que essa é uma página sobre libertação e cura interior de uma igreja evangélica. Talvez você não concorde com os meus posicionamentos, mas eu quero lembrar que nós somos uma página de uma igreja evangélica que é baseada nas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia. E por isso tudo que eu vou falar, eu procuro falar baseado na palavra de Deus. Então nós temos trabalhado com a libertação e cura interior e visto que a maioria das pessoas procuram a libertação por alguma dificuldade nessa área, seja memórias não resolvidas do passado, seja por dificuldades com pecados no presente. Talvez no passado a pessoa se envolveu com coisas erradas, prostituições, muitas vezes bestialidade, muitas vezes foi abusada sexualmente, passou por traumas, ou talvez no presente, quantas pessoas têm sofrido, não conseguem abandonar a pornografia, por exemplo. A pornografia hoje em dia é uma coisa muito fácil, né? O celular na mão, a pessoa consegue acessar o que ela quiser. E pessoas também com lutas em adultérios, em fraquezas, pessoas que têm dificuldades em áreas muito delicadas. E por que eu acho que é a área talvez mais difícil de alguém ser liberto? Porque é muito pessoal e traz muita vergonha. Então muitas pessoas não procuram ajuda nessa área. Muitas pessoas carregam anos, décadas, uma dificuldade nessa área e não procuram ajuda. Eu costumo dizer, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com pedofilia, ela percebe que ela tem sentimentos por crianças. Ela precisa procurar ajuda, sejam psicólogos, psiquiatras, na igreja, libertação, sabe? Antes que coisas ruins aconteçam. Agora, muitas vezes nós não procuramos ajuda, nós não confessamos por causa de vergonha. E a Bíblia fala, confessai vossas culpas uns aos outros, para que sejam sarados. Então nós precisamos confessar e orar uns pelos outros e procurar ajuda, gente, de alguma pessoa. A ajuda não é um evento, uma coisa isolada. A ajuda é um processo. Então muitas pessoas dizem, eu já procurei ajuda e não resolveu. Mas talvez você procurou uma vez e achou que aquilo ia resolver tudo na sua vida. Uma perversão sexual, ela é uma construção de toda uma estrutura na sua vida que tem que ser desconstruída para ser transformada. E a transformação do Espírito Santo é de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. Então, seja lá qual tipo de luta que você tenha, seja com lembranças do passado ou com pecados do presente, procure ajuda e não apenas uma vez num evento, mas procure um acompanhamento, pessoas de confiança, pessoas idôneas que possam te acompanhar. E eu não estou dizendo que vai mudar de uma hora para outra, mas as pessoas vão estar te ouvindo, vão estar orando por você. Se você tiver recaídas, permaneça, não deixe que a culpa, te faça abandonar Deus.
Muitas pessoas esperam estar perfeitas para vir até Deus, mas na verdade nós temos que vir até Deus, porque só o Espírito Santo nos fortalece para nos santificar. A obra do Espírito Santo depende do nosso esforço, mas também, principalmente, do Espírito Santo que nós buscamos e nós nos enchemos dele em nossas vidas. Eu entendo uma coisa muito interessante, uma coisa que eu aprendi sobre a libertação na área sexual. Homens e mulheres, o que mais impede homens de serem libertos é o orgulho, porque muitos homens têm orgulho, eles têm uma mentalidade o seguinte, eles dizem, homem é assim mesmo, homem é depravado mesmo, homem não consegue ficar sem sexo mesmo. Então, eles acabam usando isso para driblar a consciência e não sentir peso na consciência ao pecar, na pornografia, no adultério, olhando para outras mulheres na rua e tudo mais. É o orgulho masculino. E as mulheres? A fraqueza é a carência. Muitas delas dizem, eu caio em pecado, em prostituição, porque eu sou carente, eu preciso de alguém, eu preciso de um homem, mas não, na verdade eu sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa que precisa se sentir segura, amada. Então a fraqueza dos homens é o orgulho, a fraqueza das mulheres é a carência. Então nós precisamos entender que isso tem que cair por terra. Essas fortalezas têm que cair por terra para que haja uma libertação, uma mudança. Por exemplo, os homens. Jesus viveu em santidade na terra. Elias, o apóstolo Paulo, então é possível. Homem não é depravado por natureza. É possível sim ter uma vida reta e nós temos que buscar isso em nossas vidas, sabe? E nós temos que entender que é importante confessar, é importante renunciar. Outro ponto muito importante também é analisar as iniquidades familiares. Se você veio de uma família com imoralidade, como cultura, muitos adultérios, muitos homossexualismos, muita prostituição, muitos abusos, muitos relação sexual entre parentes, sabe? Abortos também estão ligados nessa área porque são resultados. E como eu já disse, né, nós temos visto cada vez mais casos de relação sexual com demônios, espíritos malignos, ou que se materializam ou que se incorporam em pessoas ou em animais. Então isso é muito sério, nós temos que orar especificamente. Se você vem de uma família que tem uma cultura imoral, você tem que se desligar, romper. A palavra de Deus fala que Ele nos tirou da videira brava e nos enxertou na videira verdadeira, que é Cristo. Essa videira brava é a nossa árvore genealógica natural, a nossa família. O Senhor rompe nas nossas vidas essas iniquidades. A palavra de Deus fala, os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Lá em Ezequiel, nós temos que tomar posse disso nas nossas vidas. Aplicar essa palavra em nossas vidas e não aplicar e não atrair como cultura essas práticas em nós e na nossa descendência. Se você tem fraquezas nessa área, em qualquer uma dessas áreas que eu falei, procure ajuda, confesse, e não só uma vez, mas procure um acompanhamento. Abuso sexual é uma coisa muito delicada. Talvez você já confessou, já foi no psicólogo e ainda sofre com as lembranças. É preciso continuar conversando, continuar pedindo oração e muitas vezes todos os dias você liberar perdão com a sua boca entre você e Deus mesmo, sabe? No seu devocional, liberar perdão para os abusadores, fechando as portas de entrada para os demônios que foram abertas, porque o abuso traz também culpa, traz inferioridade, destruição na identidade, complexo de inferioridade, sabe? Uma destruição emocional. Então é preciso liberar perdão, é preciso romper. Nós falamos muito também sobre laços de alma nessa área da imoralidade, porque a palavra de Deus fala que nós nos tornamos uma só carne. Então nós entendemos que todas as pessoas com quem nós nos envolvemos sexualmente, de qualquer nível, né, nós criamos um laço de alma com aquela pessoa. Partes nossas ficam com ela e partes dela ficam conosco. Então nós ficamos estraçalhados, a nossa alma fica fragmentada ao decorrer da vida. É preciso se arrepender e orar: Senhor, eu te peço perdão, eu devolvo para aquela pessoa as partes dela que ficaram comigo, trago de volta para mim as minhas partes que ficaram com ela, sabe? Porque muitas vezes anos se passaram e você ainda está preso naquela ou naquelas pessoas. Deus quer que você seja uma pessoa íntegra. A palavra diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo, sabe? Nós temos que oferecer nossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto racional, nosso culto prático do dia a dia, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Eu quero orar com você sobre isso e eu quero deixar essa tarefa. Procure ajuda em pessoas idôneas, homens e mulheres de Deus. Confesse, procure, peça oração, ore quebrando ligações com o passado, com pessoas, liberando perdão, quebrando maldições hereditárias de família, para que você e sua descendência tenham uma genética santa, uma estrutura, uma mentalidade que agrade a Deus. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa que assistiu até aqui esse vídeo. Eu te peço que o Senhor venha trazer santidade, revelação da santidade, novas vestes, uma nova estrutura, limpa as sujeiras do passado, Senhor, e traga vestes brancas resplandecentes, em nome de Jesus. Ora comigo, fala: Senhor Jesus, eu peço perdão pelos pecados que eu cometi no passado, na área sexual. Coloca diante de Deus os pecados aí, qualquer um deles que seja, de qualquer nível, pode falar para Deus. Fala: Senhor, eu me desligo dos lugares e das pessoas com quem eu me envolvi sexualmente, que trouxe cadeias, prisões na minha vida. Fala o nome delas, só você e Deus, das pessoas que você se envolveu. Se houve animais também, você fala, qualquer tipo de envolvimento. Senhor, eu devolvo para essas pessoas as partes dela que ficaram comigo e trago de volta para mim, lavadas no teu sangue, todas as minhas partes que ficaram com elas. Que nunca falte o óleo sobre minha cabeça, e em todo o tempo sejam alvas as minhas vestes. Eu quero viver em integridade, em pureza para o Senhor. Limpa a minha mente, seja até o subconsciente, de toda sujeira, lembranças, pornografias que o inimigo usou para corromper o meu altar, a minha sexualidade. Em nome de Jesus, eu purifico a minha mente, a minha genética, a minha estrutura, até o subconsciente, de toda contaminação nessa área, Pai. Em nome de Jesus, eu te adoro e eu te glorifico. Amém. Deus te abençoe.